Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para compartilhar uma palavra do Senhor para nossas vidas. Digo para nossas vidas porque primeiro o Senhor fala comigo. Eu quis colocar um título: Atitudes que impedem alcançar objetivos. Talvez poderia ser também características que impedem alcançar objetivos, ou até atitudes ou sentimentos que impedem alcançar objetivos. E quero basear esta reflexão tirando alguns pontos chaves que quero que fiquem em nossa mente e em nosso coração, para que possamos analisar e talvez como vamos a ver, são pontos negativos, que possamos tirar esses pontos, esses aspectos negativos, atitudes, sentimentos ou características negativas da nossa vida, para que assim possamos avançar, evoluir, tanto no sentido secular como no sentido espiritual. O livro de Números, capítulo 13, diz assim: mas os homens, versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Versículo 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha que interessante. Bom, estes versículos estão dentro de um capítulo, dentro de um livro que está dentro de um contexto, ao mesmo tempo, de um contexto histórico e geográfico. Nos encontramos com o povo de Israel, situado em Cades Barneia, de onde Moisés envia 12 espias para, durante 40 dias, espiar a terra que Deus tinha prometido a Abraão e que Deus tinha prometido ao seu povo também quando tirou eles do Egito. E estes 12 espias ficaram por lá, olhando, observando toda a situação, e logo voltaram para Cades Barneia trazendo um relatório de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles observaram naquele lugar. Bom, dos 12 espias, 10 espias, na verdade, é que enxergaram a situação quase toda desde o lado negativo, desde uma perspectiva negativa. A Bíblia nos ensina que só Josué e Caleb reconheceram uma realidade, que a terra tinha habitantes que não era fácil de derrotar, porque eram gigantes e tudo demais, mas eram otimistas e viam a situação desde outra perspectiva, mais positiva. Bom, e nisso quero me centrar. Uma das primeiras características, ou sentimento, ou atitude que eu posso tirar numa palavra-chave no versículo 31 é uma atitude, um sentimento, uma característica de pessimismo. Olha, diz, os homens, e esses homens serão 10 homens, entregaram, como eu falei anteriormente, um relatório negativo, e diz: não podemos atacar eles porque eles são mais fortes do que nós. Olha, pessimistas. O que é um pessimista? É uma pessoa que continuamente se encontra em um estado de espírito que se caracteriza por ver as coisas desde um lado negativo. Espera sempre o pior, tem uma tendência a enxergar as coisas pelo lado desfavorável. Ou seja, digamos, um pessimista não é uma pessoa que fica triste
ou fica observando, enxergando essas coisas desfavoráveis só em algumas coisas da vida, só em algum momento. Ao parecer, o sentido do conceito nos dá a entender que o pessimista é uma pessoa que continuamente vê as coisas de forma desfavorável, negativa na sua vida. E olha, nós podemos ver através da história do povo de Israel que eles, desde o Egito até esse momento que tinham percorrido um longo trecho, tinham passado por um longo processo histórico para chegar até Cades Barneia, continuamente estavam reclamando diante do Senhor. E eles sempre estavam falando: melhor tivesse sido ter ficado no Egito, é melhor que voltemos para o Egito, porque as coisas não vão melhorar, vão piorar. Então, nem todo mundo dentro do povo era pessimista, tinha algumas exceções. Já vimos, e já falei, Josué, Caleb, Moisés e talvez outros indivíduos que formavam parte da liderança do povo, como Arão e outros. Mas a maioria do povo, pelo que entendemos, era um povo pessimista. E a primeira coisa que eles entregam dentro desse relatório é que não podemos atacar. Não podemos atacar porque eles são mais fortes. E é verdade, a realidade mostrava que eles eram grandes em estatura, que tinham muitas armas, que eram fortes belicamente como guerreiros. Mas eles estavam esquecendo que do lado deles estava o Deus Todo-Poderoso. O pessimismo, amados irmãos, faz com que nós não alcancemos nossos objetivos. No caso do povo de Israel, trouxe como consequência o pessimismo não alcançar o objetivo que era possuir a terra prometida. Você pode falar assim: mas pastor, eles entraram na terra prometida. Sim, é verdade, mas entrou a geração deles. A Bíblia diz que Deus permitiu que só os maiores de 20 anos, que estavam nesse momento histórico e nesse contexto geográfico, foi permitido entrar na terra prometida. De fato, depois desta circunstância, o povo ficou vagando pelo deserto e ali morreu toda essa geração rebelde e pessimista. Então, amados irmãos, não podemos ver a vida de uma forma pessimista, devemos ser otimistas. E maiormente quando sabemos que Deus está de nosso lado. Então, você quer evoluir na sua vida secular, quer evoluir na sua vida espiritual, enxergue as circunstâncias, enxergue as situações da vida, por exemplo, como esta pandemia, de uma forma mais otimista, e vai ver que a nossa história, as nossas circunstâncias podem mudar, e com certeza vão mudar. O segundo, digamos, ponto, aspecto, característica, atitude, o sentimento, é que estes indivíduos, estes homens duvidaram das promessas de Deus. O versículo 32 diz: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. E além de duvidar das promessas de Deus, eles também estavam influenciando negativamente ao povo. Olha que interessante. Quando nós vemos as coisas negativas, não queremos vê-las só nós sozinhos. Geralmente queremos espalhar esse negativismo também para nossa família, para nossos amigos, para nossos irmãos da fé. A ideia é que se nós caímos no buraco, não queremos cair sozinhos, queremos que outros nos acompanhem, talvez para nos sentir apoiados, se podemos falar assim, nesse aspecto. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os vimos de grande estatura. Devora os que nela vivem. Claro, porque
Aproximadamente 7 raças e tribos moravam lá na Terra Prometida e estavam em constante guerra. Como já falei anteriormente, eles eram bons guerreiros, tinham armas e outras coisas. E o povo de Israel não se caracterizava por ser um povo bélico, guerreiro, que se preparava para a guerra e todo esse tipo de coisas. E muito menos fabricar e ter muitas armas para a guerra. Então, eles duvidaram das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha prometido para Abraão, seu antepassado, e tinha prometido para eles que eles iam possuir a terra. Eles tinham passado desde a saída do Egito até chegar a Cades Barneia, um processo no qual tinham visto, tinham eles palpado o poderio de Deus, sustentando e salvando a seu povo. Mas nesse momento eles estavam duvidando de que poderiam possuir a terra, porque lá tinham indivíduos que devoravam, não só no aspecto da guerra, pela estatura e tantas outras características que eles observaram. Outras versões dizem também que eles colocavam em dúvida se realmente a terra ia ser capaz de alimentar todos eles, ia ser tão frutífera para alimentar todos eles. Outras versões também sustentam esse tipo de coisas. Mas em qualquer aspecto, eles tinham duvidado das promessas de Deus. E eles tinham esquecido que Deus tinha livrado eles de tantas e tantas circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós temos uma mente frágil, temos uma memória frágil. Esquecemos o que Deus tem feito em nossas vidas, e o povo nesse momento estava esquecendo das promessas do Senhor, da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, e estava colocando em dúvida não somente a fidelidade, sino também o poderio de Deus. Meus irmãos, não duvidemos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que se duvidamos em nossa mente e em nosso coração, vai ser difícil alcançar os objetivos. É por isso que eu coloquei como título características, sentimentos ou atitudes que impedem alcançar os objetivos. Então, você quer evoluir na sua vida secular, na sua vida espiritual, sobretudo, não duvide. Deus tem sido fiel geração após geração. O poderio de Deus é o mesmo, aquele de ontem, hoje e será para sempre. Não duvidemos. E em terceiro e último aspecto, característica, atitude, que eu quis colocar aqui, no versículo, de acordo ao versículo 33, é o complexo de inferioridade. Olha, diz ali: entramos na terra e vimos gigantes, e nós parecíamos gafanhotos a eles e a nós. Olha que interessante, eles fizeram uma comparação. Claro, é lógico, quando nós fazemos uma comparação de estatura, sabemos quem é mais alto, quem tem mais estatura que nós, é lógico. Alguns medem 1,60 m, 65, 1,80 m, então a diferença da estatura se nota, é algo lógico. E eles fizeram essa comparação. Eles são grandones, eles são grandes de estatura, são maiores na estatura que nós. Mas uma coisa interessante que esta versão diz, que parecíamos gafanhotos, ou seja, pequenos, menores. A ideia é insignificante, não somente em comparação do lado deles, sino diz nós mesmos. Ou seja, eles se viam inferiores, eles se viam pequenos, não somente frente ao parecer a estatura daquelas tribos, daquelas pessoas que moravam lá na Terra Prometida em Canaã, senão eles se olhavam insignificantes a si mesmos.
Olha que interessante, por isso que eu quis colocar complexo de inferioridade. E o que é complexo de inferioridade? É uma pessoa ou indivíduo que se sente inferior a outra pessoa ou a outros indivíduos. São pessoas que vivem com sensações de culpa, baixa estima, vivem tristes, inseguros e etc. Por aí vai a situação. Olha, eles fizeram uma comparação, mas mesmo assim continuavam se sentindo pequenos. Eles mesmos se aminoraram, se minimizaram, se empequeneceram. Se acharam insignificantes frente a outra raça, não só a estatura, sino ao poderio e as circunstâncias diferentes das quais eles viviam lá na Terra Prometida. Esta atitude, sentimento, característica afeta indudavelmente, logicamente, a vida de todos nós quando nos achamos inferiores. Não posso fazer isso porque eu não tenho capacidade. Eu não estudei, eu não passei pela faculdade, eu não sei falar bem. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que sempre colocaram excusas e não tomaram uma atitude de humildade diante de Deus, senão a atitude deles era realmente um complexo de inferioridade. E Deus falou para eles, não use isso como excusa. Por exemplo, Moisés, não sei falar, não tenho poder, não tenho liderança, mas Deus falou, não se preocupe por isso. Eu vou fazer de você o líder que o povo precisa. Jeremias, quando falou assim, não digas tudo isso, Senhor, que me vai enviar para ser profeta, para derribar, para construir, para fazer um monte de coisas, porque eu sou uma criança ainda. E Deus que falou, não digas sou uma criança, porque eu te chamei, eu vou te dotar de poder, de unção e vou te sustentar para teu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha esse complexo de inferioridade. E se você tem, ore ao Senhor e peça a Ele tirar em nome de Jesus. Não se sente inferior a ninguém. Sabe por quê? Porque isso afeta a sua vida secular e sua vida espiritual. O complexo de inferioridade faz ver as circunstâncias que temos que enfrentar em nossa vida de forma negativa. Nos tira a esperança, nos deixa com tristeza, nos deixa com uma sensação de insegurança, de medo contínuo e nos deixa viver em um equilíbrio. Você quer evoluir na sua vida secular espiritual? Tire da sua vida o complexo de inferioridade. Amados irmãos, estes aspectos, estas características, sentimentos, atitudes que impedem evoluir na vida, que impedem alcançarmos os objetivos, metas ou alvos, eu queria compartilhar com vocês, porque todas elas, o pessimismo, as dúvidas, o complexo de inferioridade, trazem consequências. Se elas já são aspectos negativos, sentimentos negativos, atitude negativa, imagine qual vai ser a consequência de viver com elas. Consequência sempre negativa. E uma das consequências negativas que trouxe para o povo foi, pela sua rebeldia, por todas estas características que mostramos aqui, não foi permitido entrar à Terra Prometida a todos aqueles maiores de 20 anos que viveram nesse momento histórico e nesse contexto geográfico. Os 10 espias que deram esse relatório, todo negativo, mostrando todas estas características que vamos de ver, morreram no deserto e ali ficaram seus corpos e não tiveram esse privilégio de conhecer e de entrar na Terra Prometida. Vamos terminando por aqui então. Que Deus nos abençoe e que estas palavras-chave que temos tirado deste versículo venham acrescentar em nossa vida para que tenhamos o equilíbrio que precisamos em nossa vida secular, em nossa vida espiritual, para que tenhamos o equilíbrio que precisamos ainda nas circunstâncias adversas que estamos vivendo. Deus está conosco. Deus tem nos dado esse privilégio
de chamar-nos, de fazer-nos seus filhos, de dar-nos esse privilégio de ser um povo eleito. Então não tenha complexo de inferioridade. Deus te ama e Deus está conosco. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.